Sejam bem-vindos ao Trechos do Tio Nico, um canal não oficial de vídeos exclusivos do Reverendo Augustus Nicodemus. Meus irmãos, me foi solicitado fazer a exposição do trecho que nós acabamos de ouvir. Então, segunda carta de Pedro, capítulo 3, do verso 1 ao verso 18, é o tema, ou é o texto que será exposto nessa noite. Para nós é muito importante esse momento. No culto, quando nós oramos, nós cantamos, nós estamos falando com Deus. Mas quando nós lemos a sua palavra e escutamos a explicação dela, Deus está falando conosco. E é um momento, então, de aprendizado. É um momento de sermos instruídos e edificados na palavra do nosso Deus. Esse capítulo é um capítulo muito importante. Ele trata de alguns temas que são centrais para nós, que somos crentes no Senhor Jesus, e apresenta também uma série de dificuldades. Portanto, o desafio que os irmãos colocaram para mim não foi pequeno. E nós temos orado e pedido que Deus nos abençoe à medida que nós vamos tentar entender o que o apóstolo Pedro colocou aqui. Nós vamos começar vendo a razão pela qual Pedro escreveu essa carta, e especialmente o capítulo 3. E eu queria reler com vocês do verso 1 até o verso 4. Eu estou seguindo aqui a Almeida atualizada, que ainda é a Bíblia mais lida entre os evangélicos. Então, qual foi a razão pela qual ele escreveu essa carta? Vocês devem lembrar que os apóstolos eram pessoas extremamente ocupadas, e eles não tinham tempo, às vezes, como nós, de parar e dizer assim: bom, eu vou escrever um livro a respeito do aconselhamento espiritual. Não, eles escreviam à medida que a demanda exigia, à medida que os problemas das igrejas surgiam e os apóstolos não podiam estar presentes para resolver esses problemas. Então, eles escreviam cartas. As cartas ou epístolas, elas eram substitutas da presença do apóstolo. Porque quando essa carta chegava nas igrejas, a igreja toda se reunia, a carta era lida e recebida com toda a autoridade, como se o próprio apóstolo estivesse lá presente. Então, esse inclusive era um dos critérios que foi usado pela igreja no começo, para reconhecer quais foram os escritos inspirados por Deus e que deveriam fazer parte da Bíblia. A segunda carta de Pedro foi reconhecida como uma carta escrita pelo próprio apóstolo Pedro, com a finalidade de advertir a igreja a respeito de falsos mestres que estavam entrando nessas igrejas, e essa carta foi incluída, então, na coleção de livros que nós conhecemos como o Novo Testamento, e que é a palavra de Deus infalível, inerrante, autoritativa, inspirada, única regra de fé e prática, e a palavra final em toda e qualquer discussão doutrinária ou prática na vida da igreja. Então, como eu disse, Pedro escreveu por algum motivo, e ele declara aqui nos versos de 1 a 4, que eu vou reler para os irmãos. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Aqui nesses 4 versículos, o apóstolo Pedro explica aos destinatários da carta por que é que ele escreveu essa que é a segunda carta. Ele diz que já tinha escrito uma carta antes, então deve ser a primeira de Pedro, que nós temos aqui. Por isso que ele começa, ele nem anuncia quem são os destinatários, não é? Ele já começa a segunda carta como se fosse a continuação da primeira. Lá na primeira, a gente lê que ele escreveu para os crentes das 5 províncias romanas, que tinham sido evangelizadas pelo apóstolo Paulo.
E Pedro se sentia com autoridade para também escrever para aqueles irmãos e trazer da parte de Deus uma revelação importante para aquele momento que eles estavam passando. Pedro diz aí que o objetivo dele era despertar a mente esclarecida dos crentes a respeito de uma questão relacionada com a infiltração de falsos mestres nas igrejas. Nós devemos estar conscientes de que sempre houve falsos mestres. Desde o primeiro momento em que o verdadeiro crente botou o pé na estrada para evangelizar em algum lugar, o falso profeta veio ao lado dele. Sempre a mensagem de Cristo foi distorcida, mal interpretada, omitida ou usada para propósitos errados. A Bíblia tem muitas exortações contra os falsos profetas. O falso profeta é chamado de falso porque a mensagem dele é falsa e porque ele não é profeta. Ele é um emissário de Satanás, é alguém que vem na carne, alguém que tem interesse financeiro. Quando não é financeiro, ele tem interesse em ganhar poder, publicidade, ser reconhecido, exercer algum tipo de influência ou qualquer outra dessas motivações subterrâneas que geralmente guiam o aparecimento de gente desse tipo. Por isso que a Bíblia fala tanto contra os falsos profetas. Há muitas advertências. Aqui Pedro diz, irmãos, eu quero lembrar a vocês que a chegada desses falsos profetas aí, primeiro, ela já foi dita pelos profetas do Antigo Testamento. Veja aqui, verso 2, para que vocês se recordem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Os santos profetas aqui são os profetas do Antigo Testamento. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, já não tem mais profetas como eles, porque veja que Pedro se refere a eles como uma categoria fechada. Os santos profetas de antigamente, significa que não tem mais profeta como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, porque já são vistos no Novo Testamento como um tipo de pessoa ou um tipo de ministério que já encerrou a sua participação, uma vez que o Antigo Testamento já está composto, já está pleno, já está encerrado. Então Pedro diz, lembrem o que é que os profetas do Antigo Testamento disseram. Mas não somente isso, ele diz, eu estou escrevendo para lembrar vocês o que é que o Senhor Jesus falou a respeito dos falsos profetas. Como ele diz aqui no verso 2, bem como do mandamento do Senhor e Salvador. O Senhor Jesus falou muito dos falsos profetas. Ele diz que naquele dia do juízo, muitos chegariam diante dele dizendo, Senhor, no teu nome expulsei demônios. No teu nome eu curei doentes, no teu nome eu fiz muitos milagres. E Jesus vai dizer, eu nunca conheci vocês, se afastem de mim, vocês que praticam a iniquidade. E Jesus disse que surgiriam falsos profetas no nome dele, fazendo sinais e prodígios, e se possível, enganariam até os eleitos. O próprio Jesus fez muitas advertências aos seus discípulos a respeito do erro, a respeito do falso profeta, que ensina o erro, que ensina a mentira. Por isso que a igreja ela tem que estar preparada. Se eu perguntasse a você aqui hoje, não precisa responder, mas se eu dissesse para você, pensando no cenário brasileiro, diga o nome de um falso profeta que você conhece. Muita gente ia ter dificuldade, porque não tem critérios para dizer, esse é um falso profeta, esse está falando o nome do Senhor. E sabe por que não tem critério? E sabe por que é enganado? Porque não estuda. Porque não estuda a Bíblia. Porque não se aprofunda no Evangelho, naquilo que foi ensinado e que está revelado aqui. Por isso vai seguindo qualquer um. Qualquer um que apareça dizendo que tem uma palavra, uma revelação de Deus, lá vai a multidão atrás. Mas não somente os profetas do Antigo Testamento, o próprio Senhor Jesus e os apóstolos de Jesus, porque veja aqui, no verso 2, eu quero que vocês se lembrem das palavras dos santos profetas, está falando dos santos profetas do Antigo Testamento, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, que é Jesus, ensinado pelos vossos apóstolos. Pedro era apóstolo, mas não foi ele que pregou o Evangelho naquelas 5 províncias que estão mencionadas na 1 de Pedro, capítulo 1, verso 1.
mas outros apóstolos tinham levado o evangelho até aqueles crentes. E esses apóstolos tinham avisado aos crentes: cuidado, porque vai aparecer gente usando o nome de Jesus, mas ensinando erro, ensinando mentira, ensinando aquilo que não está na palavra de Deus. Então, esse é o objetivo pelo qual Pedro escreveu a segunda carta. Ele diz: eu escrevi para recordar a vocês o que os profetas do Antigo Testamento, o que Jesus e aqueles que pregaram a palavra de Deus a vocês disseram a respeito desses falsos mestres. E o que é que eles disseram? O que é que Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, o que é que Jesus, o que é que Paulo, o que é que João, Tiago, Mateus, o que é que eles disseram? E que Pedro tem em mente aqui, está aqui no verso 3, que viriam nos últimos dias escarnecedores, andando segundo os seus próprios escárnios, segundo as suas próprias paixões, e perguntando: onde está a vinda de Cristo? Porque desde que os pais morreram, ou seja, desde o início do mundo, desde a morte dos primeiros humanos, que as coisas permanecem do mesmo jeito. Desde que o mundo foi criado até hoje, as coisas estão do mesmo jeito. Cadê a vinda de Jesus? Não estão dizendo que quando ele vier vai ter o juízo final, que o mundo vai ser transformado, que o mundo vai ser queimado? Mas cadê ele? Onde estão as promessas? É sobre isso que Pedro está avisando os seus leitores. E ele diz assim: olha, não fiquem surpreendidos quando aparecer gente no meio de vocês questionando a Bíblia. Cadê as promessas de Deus? Onde está a palavra de Deus? Não se impressione, porque Isaías já falou sobre isso. O profeta Jeremias, então, ele tem vários capítulos no livro dele sobre falsos profetas. O próprio Jesus falou sobre esses falsos profetas. Os apóstolos, inclusive o apóstolo Paulo, falou muito a respeito desses mestres que ensinam o erro. Portanto, o crente não deveria ficar surpreso quando de repente no meio da igreja aparece alguém ensinando alguma coisa que não está na Bíblia. A pessoa geralmente chega dizendo assim: olha, eu tive uma visão, Deus me falou, eu tive um sonho, um anjo me apareceu. Bom, essas são experiências pessoais entre você e Deus, mas o que vale para a igreja é o que foi dito pelos santos profetas, pelo Senhor Jesus e pelos apóstolos. É isso que vale para a igreja. Suas experiências pessoais, guarde para você, meu irmão, minha irmã, guarde para você, mas não queira impor na igreja uma doutrina, uma prática baseada numa experiência que você teve, porque a única regra de fé e prática da igreja é a palavra de Deus que nós encontramos aqui, que foi escrita pelos santos profetas e pelos apóstolos do Senhor Jesus, sendo, portanto, a revelação final de Deus. Pedro adverte aos irmãos para não ficarem surpresos com o aparecimento de mestres questionando o ensino bíblico, especialmente a respeito da vinda, dizendo assim: já faz tanto tempo, que o mundo foi criado, tudo permanece do mesmo jeito, cadê a vinda de Cristo? Onde está a vinda dele? Ele não disse que ele ia voltar uma segunda vez? Os apóstolos não falaram que ele voltaria uma segunda vez? Mas o tempo está passando, o tempo já passou, e cadê a vinda de Jesus? Então, essa é a razão pela qual Pedro escreveu essa carta, foi para advertir os irmãos a terem cuidado com esses mestres. E agora, Pedro aproveita para esclarecer por que é que Cristo parece demorar. Porque parece, não é? Isso aqui foi escrito há 2000 anos atrás. Então já se passaram 2000 anos desde que Pedro levantou essa questão aqui. Então a pergunta é importante para nós: por que parece que Cristo demora? Por que a vinda dele parece ser retardada? E aqui Pedro apresenta algumas justificativas, alguns argumentos para os seus leitores. Eu queria ver com vocês as explicações que Pedro dá aqui. A primeira explicação é que os falsos mestres que estão dizendo que desde que o mundo começou até o dia de hoje tudo permanece igual,
eles estão deliberadamente esquecendo que um dia Deus já trouxe um juízo sobre o mundo chamado dilúvio. Não é isso que está aqui? Veja aqui, no verso 5: porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Esses falsos mestres esquecem que Deus já trouxe um juízo sobre o mundo, e que foi o dilúvio, e que entre a criação do mundo e o dilúvio, muitos anos, milênios talvez, se passaram, até que Deus fez com que o mundo da época de Noé fosse completamente destruído pela água, e só sobrou Noé e a sua família na arca. Então, quem fica perguntando, quem fica dizendo, cadê a vinda de Cristo, porque o mundo continua o mesmo do mesmo jeito, esquece que já houve um juízo de Deus. Já houve um tempo em que Deus condenou esse mundo e a iniquidade dos seus moradores através de uma catástrofe que nós chamamos de dilúvio, e que está registrado no livro de Gênesis a partir do capítulo 6. Ou seja, agora vem o segundo argumento de Pedro: da mesma forma, Deus está reservando como um tesouro, Ele está entesourando o mundo que agora existe, o mundo que veio depois do dilúvio até agora. Deus está guardando para a hora certa, para destruí-lo outra vez, só que dessa vez vai ser pelo fogo. Dessa vez vai ser pelo fogo. Vamos ler? Ele diz aqui, olha, verso 7: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra de Deus, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. O que Pedro está fazendo aqui é um paralelo. Da mesma forma que passou um tempo entre a criação e o dilúvio, Deus também está esperando um tempo entre o dilúvio e o dia do juízo final, e nós estamos bem no meio desse tempo. E da mesma forma como Deus cumpriu sua palavra e Ele destruiu o mundo de então com as águas do dilúvio, Ele vai fazer a mesma coisa na vinda de Cristo, quando então esse mundo que nós conhecemos, ele vai ser destruído não pela água, mas pelo fogo, o que significa que será uma destruição muito mais radical, será uma destruição completa, e que vai ensejar espaço para a criação de uma nova realidade, como nós iremos ver em seguida. Primeiro argumento de Pedro: esse pessoal não conhece Bíblia, porque está dizendo que é tudo igual. Não é, eles estão esquecendo que a Bíblia, que está registrado na Bíblia, o dilúvio. Segundo, esse pessoal está esquecendo que Deus tem um método, Deus age de acordo com um propósito. Da mesma forma que Ele criou o mundo e julgou o mundo no dilúvio, o mundo que agora existe, do dilúvio para cá, também será julgado uma segunda vez, só que definitiva. A primeira pela água, a segunda pelo fogo. A terceira argumentação que Pedro usa aqui está no verso 8, e que é bastante conhecida. Pedro está fazendo uma citação do Salmo 90, verso 4, é que Deus não marca o tempo da mesma forma que a gente marca. Olha o que é que Pedro diz no verso 8: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, o calendário de Deus não é o mesmo nosso. Para nós pode parecer que está demorado, passaram-se 2000 anos, mas no calendário de Deus passou-se 2 dias, por assim dizer. Deus não age de acordo com o tempo desse mundo, Ele age segundo a agenda que Ele estabeleceu na eternidade. No tempo certo, no tempo dele, Cristo virá, o mundo será julgado e destruído através do fogo, e os ímpios serão punidos de acordo com a sua iniquidade, e o povo de Deus entrará no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça. Portanto, quando você diz assim, está demorando, você está falando isso em termos da cronologia humana, porque da perspectiva de Deus você não pode dizer isso, já que Deus não está preso ao tempo. Deus é atemporal, foi Ele quem criou o tempo.
Deus criou o tempo, Deus criou o espaço, Deus criou toda a realidade que nós conhecemos, mas Ele está fora disso e acima disso, embora Ele dirija e guie toda a sua criação. Portanto, para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Com isso querendo dizer que nós não devemos julgar o tempo de Deus, porque nós não conhecemos, fazemos parte de uma outra realidade. Então, se para você está parecendo que está demorando, você não pode dizer isso da perspectiva de Deus. Da perspectiva de Deus está tudo correndo certinho no horário. Para nós é que pode parecer difícil. E isso traz uma aplicação, aproveitando, pessoal para nós. Nós às vezes estamos pedindo a Deus determinadas coisas e nós queremos que Deus nos atenda no dia seguinte. E o tempo vai passando, a resposta não vem e a gente acha que Deus está demorando. E é o mesmo princípio aqui. Você pode achar que está demorando, mas dentro dos planejamentos de Deus e dentro do seu cronograma, as coisas estão acontecendo absolutamente no horário. Deus não se atrasa, nem se adianta. Vai ser na hora dele, no momento dele. É por isso que a Bíblia sempre pede para que nós sejamos pacientes, que nós aguardemos o tempo de Deus, porque no tempo dele as coisas acontecerão exatamente como exatamente como ele deseja que aconteça para conosco. Agora vamos para a quarta explicação que Pedro está dando para a demora de Cristo, para a aparente demora de Cristo. A primeira foi, não esqueçam que Deus já trouxe julgamento uma vez. Segundo, Deus está esperando o tempo certo para trazer o juízo de fogo sobre o mundo. Terceiro, 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos. Portanto, o tempo de Deus é diferente do nosso. Mas tem uma quarta razão que está aí no verso 9, é que Deus está esperando o arrependimento das pessoas. Olha o que diz o verso 9: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Essa é a razão pela qual a vinda de Cristo parece demorar, porque quando Cristo vier, acabou a oportunidade para o arrependimento. Você só tem chance de se arrepender, de aprender, de deixar o erro até a vinda de Cristo, porque depois não haverá oportunidade. Quando Cristo vier, Ele vai julgar os vivos e os mortos, Ele vai trazer os que são seus para o seu lado, para o novo céu e para a nova terra, e Ele vai lançar os ímpios na condenação do inferno. Não tem purgatório, não tem reencarnação, não tem segunda chance. O tempo é agora. Por isso que Deus se demora, porque Ele aguarda que as pessoas se arrependam, que as pessoas larguem o erro e se convertam a Cristo, que é a única forma pela qual as pessoas serão salvas. Vocês perceberam a dificuldade de interpretação desse versículo aqui. Esse versículo ele pode ser interpretado de duas formas. Primeiro, quando Pedro diz que Deus não retarda a sua promessa, mas Ele não quer que nenhum pereça. Tem alguns que acham que Pedro está falando aqui de todas as pessoas do mundo. Deus não quer que ninguém desse mundo pereça. Por isso que Cristo não veio ainda, porque ainda tem muita gente para se converter. Tem tribos que nunca ouviram falar de Jesus. Entretanto, o próprio Pedro diz que aqui, quando Jesus vier, Deus vai destruir os ímpios. Não é isso que ele diz aqui? Eles falam... ele fala aqui no verso 7, que nós já lemos, dizendo que o céu que existe agora e a terra estão reservadas para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Então como é que é isso? Deus quer que todos se arrependam, mas Ele no dia do juízo vai destruir os ímpios? Então existe aqui um descompasso entre o querer de Deus e o agir de Deus. Se o texto está dizendo que Deus quer que toda a humanidade se arrependa,
para não ser destruída, nós vamos ter que admitir que Deus quer coisas que Ele mesmo não vai fazer, porque Ele vai destruir os ímpios. Isso aqui está muito claro. Deus vai castigar os ímpios. Então essa passagem não pode ser interpretada como criando uma tensão em Deus. Deus quer fazer uma coisa, mas no final Ele não vai fazer, porque senão Deus deixa de ser Deus. Ele faz tudo o que Ele quer. Se Deus quer salvar todos, Ele salvaria todos. Se Deus quer salvar toda a humanidade, Ele salvaria toda a humanidade. Portanto, a segunda explicação para esse versículo, eu creio que é a melhor. O que Pedro está dizendo, ele está falando para os crentes, não é verdade? Essa carta não foi escrita para os crentes. Ele está dizendo, olha, vocês estão querendo que Cristo volte logo, mas Ele está demorando para dar tempo a vocês de se arrependerem do erro de vocês, de estarem seguindo esses falsos profetas. Então ele está falando do povo de Deus. Deus está aguardando que o seu povo, aquele pessoal a quem essa carta foi escrita, se purificasse daqueles erros, abandonasse o ensino dos falsos profetas, porque Deus quer que eles sejam salvos, abraçando plenamente a verdade. Eu creio que essa é a melhor interpretação, porque qualquer interpretação que fala do que Deus deseja que a humanidade toda seja convertida, nós já vamos criar um problema com aquelas passagens que vão dizer que Deus vai lançar no inferno e que Deus vai condenar e que Deus vai de fato fazer com que as pessoas sofram eternamente. Que Deus é esse que não pode evitar o sofrimento de toda a raça humana? Não é? Se Deus é Deus, se Ele quer salvar todo mundo, por que Ele não salva? A resposta é que todas as passagens que você encontrar no Novo Testamento falando em termos universais de salvação, você tem que ler à luz do contexto, e no caso aqui o contexto é o pessoal a quem Pedro está escrevendo e que estava sendo enganado pelos falsos mestres. Volto a dizer, parafraseando Pedro, vocês querem que Cristo volte logo, mas Ele não vem ainda, porque Ele está esperando que vocês se arrependam depois dessa carta que eu estou escrevendo aqui, que vocês conheçam a verdade, que vocês larguem o erro e vocês entendam que Deus tem um propósito e tem um plano. Então, eu creio que é a esses que Pedro se refere, para que o versículo possa fazer sentido. De uma maneira ou de outra, o argumento de Pedro aqui é a paciência de Deus. Cristo está demorando. Parece que Ele está demorando, porque Deus é paciente com o seu povo. Deus quer que o seu povo aprenda, Deus quer que o seu povo cresça. Mas não pode fazer isso no céu? Não. O local de crescermos, de aprendermos, de sermos santos, de crescermos na graça e no conhecimento de Deus é aqui no mundo. É por isso que Deus deixou você vivo depois que você se converteu. Já teve novo convertido chegando para mim dizendo assim: ô pastor, por que Deus não me leva para o céu? Eu me converti, eu creio em Cristo, estou salvo, por que Ele não me leva logo para o céu? Eu disse: não, você tem que ficar aqui para você ser provado, experimentado, testado, tentado, para que você seja purificado, para que você cresça, para que você tenha experiência. Isso se chama santificação e faz parte do processo de salvação. É por isso que Deus ainda não veio, Cristo ainda não veio. Ele espera que sua igreja cresça, amadureça, aprenda, porque depois da vinda de Cristo nós não teremos mais essa oportunidade. Essa é a quarta razão que Pedro apresenta para a vinda, para a aparente demora do Senhor Jesus. Vocês estão me seguindo, né? Pedro escreveu a segunda carta para avisar os crentes a quem essa carta foi destinada a respeito dos falsos mestres que estavam questionando a vinda de Cristo, dizendo que estava demorando muito. Se estava demorando muito, quer dizer que Ele não virá. Não virá. E já que Ele não virá, eu posso viver de qualquer maneira, já que não vai ter juízo final. Resposta de Pedro: eles são ignorantes, eles não conhecem a Bíblia, eles se esquecem que Deus já trouxe um dilúvio sobre o mundo, eles se esquecem que Deus não pensa como nós e o tempo de Deus é diferente do nosso, e eles não levam em conta a paciência de Deus e a longanimidade de Deus, que quer o bem, que quer que as pessoas se arrependam, o seu povo se arrependa em particular, para que possa entrar na glória preparados e amadurecidos. Mas a verdade, e aqui nós entramos na terceira parte
na terceira parte do que Pedro está dizendo aqui no capítulo 3, a verdade é que ninguém sabe exatamente o dia da vinda de Cristo. Portanto, você não pode dizer que está demorando ou não, porque você só pode dizer se está demorando se você soubesse, né, ou tivesse um referencial para isso. Mas a verdade é que nós não sabemos o dia da vinda do Senhor Jesus. Veja como ele fala disso aí do verso 10 a 13. De 10 a 13 eu vou ler para vocês. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Eu não sei quando vai ser, diz Pedro, mas eu sei uma coisa: ele virá, e virá como ladrão, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se desfarão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Pedro aqui, ele avança o seu argumento para os seus leitores, dizendo que na verdade nós não sabemos quando o dia do Senhor acontecerá. O dia de Deus, ou o dia do Senhor, é o dia da vinda de Cristo, é a sua segunda vinda. E quando ele vier, ele virá para julgar o mundo. Os mortos ressuscitarão, comparecerão diante de Cristo, os que são dele entrarão na bem-aventurança, os ímpios serão condenados, e começará a eternidade, tanto na glória quanto na condenação. É isso que a Bíblia chama o dia de Deus, ou o dia do Senhor. E Pedro diz aqui que ele virá como um ladrão de noite. Ele quer dizer com isso, ele virá num dia que ninguém espera, né? Porque ninguém espera o ladrão, ninguém sabe quando o ladrão vai querer entrar na casa da gente, não é verdade? A gente não tem a menor ideia de quando isso vai acontecer. Eu já tive essa experiência triste de uma noite chegar em casa e encontrar dentro da casa, com armas apontando para minha esposa e meus filhos, 2 ladrões. Eles vieram num momento que ninguém esperava. Eu nunca esperava, não tinha a menor ideia, pensava que podia acontecer com todo mundo, menos comigo, e de repente eu estava ali diante daqueles malfeitores. Graças a Deus tudo terminou bem, não houve dano, não houve absolutamente nenhum mal. Essa é a figura que Pedro usa para dizer que o dia da vinda de Cristo será como um ladrão da noite. Ele vem sem que as pessoas esperem. E eu não sei porquê, apesar de todas essas advertências da Bíblia, porque essa não é a única, mas mesmo assim as pessoas ficam marcando data para a vinda de Cristo. Desde o século I, no século II, estudiosos, pais da igreja, já tinham ideias a respeito da vinda de Cristo. Teve pais da igreja que calcularam assim, que cada dia da criação equivalia a 1000 anos, e portanto estabeleceram a data da vinda de Cristo no ano 7000 e pouco. Isso já no século I, tinha gente marcando o dia da vinda de Cristo. E através da história da igreja, sempre apareceu gente assim, seitas que começam assim, marcando o dia da vinda de Cristo, geralmente fazendo cálculos em cima das 7 semanas de Daniel, tentando adivinhar o sentido do sermão escatológico de Jesus, relacionando o que é que acontece lá em Israel com alguma profecia bíblica, e tentando de alguma maneira decifrar ou dizer o dia da vinda de Cristo. Mas a verdade bíblica é que ninguém sabe o dia da vinda de Cristo. Rejeite todo profeta, rejeite todo pastor, qualquer pessoa que apareça na sua igreja, ou que apareça na tela do seu celular ou do seu laptop, e que venha com essa revelação que Deus deu para ele a respeito do dia da vinda do Senhor. É um mentiroso e é um falso profeta, porque o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Ninguém sabe o dia da vinda. É por isso que é importante a gente ficar com a Bíblia
e desconfiar daqueles que se apresentam na igreja, dizendo que receberam uma revelação especial de Deus, tiveram um sonho, um anjo apareceu, e assim por diante, como aquele menino chamado Joseph Smith. Ele frequentou várias igrejas, século passado, várias igrejas evangélicas na época, e achou que todas elas estavam erradas. E ele estava orando e pedindo a Deus que Deus mostrasse a verdade para ele. E ele disse que uma noite acordou e tinha um anjo pairando ao lado da cama dele. E ele ficou assustado e perguntou ao anjo, né, como te chamas? E o anjo disse, eu sou o anjo Moroni, e eu fui enviado da parte de Deus para te dizer onde estão placas escritas em egípcio antigo, contendo a revelação, a última revelação de Deus para os santos dos últimos dias. E aí esse menino foi nesse local, diz ele, encontrou as placas de ouro, com a ajuda do anjo traduziu, e surgiu o quê? O livro de Mórmon, que é exatamente a base da igreja dos Mórmons, que se chama os santos dos últimos dias, baseado numa visão, numa aparição de anjo, numa revelação. No século V, um árabe chamado Mohammed perdeu as suas ovelhas e saiu procurando, entrou numa caverna, e lá o anjo Gabriel apareceu para ele e disse, Mohammed não sabia nem escrever. O anjo disse, Mohammed, eu vim trazer para você a última revelação de Deus, a palavra final de Deus, que vai além daquilo que Jesus e os profetas disseram. Mas eu não sei escrever. Pois então decore e diga para alguém escrever. O anjo falava, Mohammed decorava, chegava para um amigo que escrevia, e saiu que livro? O Alcorão. É assim que surge o islamismo, com base numa visão de anjos, numa revelação, e por aí vai. Queridos, para nós, a revelação final, completa, aquilo que Deus nos queria dizer, Ele já disse, está aqui nesse livro. Tudo que nós precisamos saber a respeito de Deus, do futuro, da história da redenção, das coisas que ainda vão acontecer, elas estão aqui. Por isso, desconfie de qualquer pessoa que traga uma revelação extra-bíblica, fora da Bíblia, porque não é do Espírito Santo de Deus. Aquilo que o Espírito Santo queria nos dizer, Ele já inspirou e está aqui registrado, para que exatamente nós tivéssemos o consolo e a certeza da palavra escrita. O que vai acontecer, segundo Pedro nos diz aqui, naquele dia em que Cristo vier, no dia do Senhor, como ladrão de noite? Ele enumera aqui pelo menos 5 coisas. Primeiro, ele diz no verso 10 e 11, que os céus passarão incendiados e desfeitos. Ainda no mesmo versículo, ele diz que os elementos que compõem a realidade serão abrasados e derretidos. Ele diz que a terra e tudo que nelas há serão atingidos. Algumas versões falam descobertos, outras versões falam destruídos, mas o efeito é o mesmo. E Deus então, verso 13, ao verso 11, a realidade como nós a conhecemos será desfeita. E no verso 13 ele fala, citando 2 profecias de Israel, de Isaías, que nós, pela fé, nós aguardamos o novo céu e a nova terra, segundo a sua promessa, onde habita a justiça. Está aí no verso 13. Então, em resumo, Pedro diz que quando Cristo vier, no dia do Senhor, e Ele virá como ladrão de noite, quando ninguém espera, ninguém suspeita, quando Ele vier, acontecerá uma catástrofe de dimensões cósmicas. Esse mundo que Deus criou, lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, os 6 dias da criação, tudo que foi feito nos 6 dias da criação serão derretidos, atingidos, transformados, refeitos pelo poder do fogo da ira de Deus. Esse mundo como nós o conhecemos, ele deixará de existir. Mas Deus, da matéria derretida, das coisas que foram desfeitas, Ele vai criar um novo mundo, que Pedro chama aqui no verso 13, de novos céus, se referindo aos astros, sol, lua, estrela, planetas e
tanta coisa maravilhosa que os telescópios nos mostram. Deus vai criar tudo de novo, novos céus e uma nova terra, uma nova criação, um novo planeta onde nós vamos habitar. Pedro não diz aqui, mas vai ser nessa ocasião que os mortos em Cristo serão ressurretos, eles ressuscitarão com um corpo imortal e glorioso, entrarão nesse novo céu e nessa nova terra, enquanto que os ímpios ressuscitarão com corpos para serem jogados no lago que arde com fogo e enxofre para todo o sempre. Para todo o sempre. Essa é a realidade que Pedro coloca aqui diante dos seus leitores. Eu sei que você pode estar perguntando, mas pastor, onde é que ele está falando do milênio aqui? Ele não fala, né? Ele não está falando de milênio aqui, talvez porque não seja interessante para Pedro falar a respeito do milênio, mas pelo que ele está dizendo aqui, e ele está seguindo exatamente o que Jesus disse em Marcos capítulo 13, no seu sermão escatológico, a vinda de Cristo marca o fim desse mundo como nós o conhecemos, e depois vem um novo céu e a nova terra onde habita a justiça. Você pode querer chamar o novo céu e nova terra de milênio, eu não tenho problema com isso. Eu só sei que eu quero estar lá. Se o nome é milênio, é novo céu e nova terra, eu não vou entrar nessa discussão. Mas eu sei que quando Cristo vier, esse mundo será destruído com fogo, o novo céu e a nova terra serão criados, o povo de Deus vai entrar com ele, com Cristo, para todo sempre nessa nova Jerusalém, nessa nova criação, no paraíso restaurado, no jardim glorificado, enquanto que os ímpios, como ele já disse aqui, eles serão destruídos, serão lançados para o sofrimento eterno diante de Deus. É isso que vai acontecer quando Cristo voltar, e isso vai acontecer quando menos as pessoas esperarem. A pergunta é, você pensa sobre isso? Já pensou nessa realidade? O mundo que você conhece, seu carro derretendo, o carro do ano, né? Meu Deus, meu carro nem acabei de pagar, e o carro derretendo, né? A casa que você comprou sendo destruída, não é? Os bens que você tem, a sua moto que você comprou, a propriedade, tudo que você comprou, tudo aquilo sendo destruído pelo fogo. Por isso que a Bíblia diz para a gente não se apegar aos bens desse mundo, porque quando Cristo vier, tudo isso vai passar. E que bom que passe, porque o que tem preparado é melhor. É muito melhor, é um novo céu, novos céus e uma nova terra. Ora, se o céu e a terra que nós conhecemos, por si só já são locais maravilhosos, a gente estuda os céus, os astros, a gente pega o microscópio e a gente olha para a beleza das coisas no nível subatômico, quântico, e a gente vê tanta beleza, tanta coisa linda. Imagina uma criação que é superior a essa criação. Imagina você estar num corpo que não tem pecado, que não adoece, que não morre, e com o qual você pode se relacionar para todo sempre com Jesus, porque é o corpo de Jesus. Nós teremos um corpo igual dele, teremos um corpo semelhante a ele. Já pensou em tudo isso? É o que vai acontecer com a vinda do Senhor Jesus. Então, quando aparecer gente na igreja ou fora da igreja questionando os cristãos e dizendo por que demora a vinda de Cristo, não é? Que dê a promessa, diga assim: você não sabe o que você está dizendo. É um negócio, quando Cristo vier, vai ser uma coisa tão gloriosa, tão maravilhosa, que Deus está levando o tempo dele para deixar tudo pronto para aquela ocasião. Ele está preparando novos céus e nova terra onde habita a justiça, e o tempo dele não é o nosso tempo. Devemos aguardar o tempo de Deus. Mas não acabou. Diante de tudo isso, Pedro agora faz uma aplicação, porque não adianta nada a teologia se ela não for aplicada, né? A teologia só presta se ela tiver aplicação prática. Da mesma forma, não pode ter aplicação sem ter teologia. As pessoas às vezes dizem assim: mas para que doutrina, pastor? Para que doutrina na igreja? Gastar tempo com doutrina, né? Vamos evangelizar. Eu digo, tá bom, vamos evangelizar. O que é que a gente vai dizer na evangelização?
Nós vamos dizer que Cristo morreu pelos pecados. Aí eu digo, e se a pessoa perguntar quem é Jesus e quais são as provas que a gente tem que ele existiu? Não sei. E se ele disser assim, por que a morte de Cristo na cruz tira pecado? Por que eu não posso eu mesmo pagar meus pecados? Não tem prática sem teologia, irmão. Tu vai evangelizar, tu vai dizer o que na evangelização? Então tem que ter doutrina, tem que estudar a palavra, tem sim que estudar a palavra de Deus. Da mesma forma que a teologia não serve para nada se não for colocada em ação, a ação ela tem que ser controlada pela doutrina, senão tu vai fazer o quê? Tu vai dizer o quê? Não, vamos sair para amar o próximo. O que é amar o próximo? Quem é o próximo? Para todas essas questões práticas, você precisa de respostas que satisfaçam sua mente, seu intelecto, porque Deus lhe fez racional. Deus lhe fez com uma mente, com uma inteligência. Jesus morreu para tirar os seus pecados e não a sua inteligência. Não é verdade? Então, ser crente não significa ser burro e ser ignorante, mas significa gostar de estudar, de aprender mais e mais desse Deus. Amém, irmãos? Amém. Que coisa boa, né? Espero não estar sendo gravado, porque quando na minha presbiteriana não diz amém, vocês sabem disso, né? Então se estiver sendo gravado e transmitido, eu vou ter problema lá na minha igreja. Mas amém, irmãos? Amém. Amém, glória a Deus. Quais são as implicações práticas de tudo isso que Pedro falou? E eu já estou terminando. Embora eu pareça tardio, mas eu já estou terminando, né? Pedro agora vai dar as razões, ou vai dar aplicações práticas, e são cerca de 6 ou 7 aplicações. A primeira, à luz de tudo isso, da vinda de Cristo, a certeza da vinda de Cristo, o que vai acontecer, o dia do juízo, a transformação do mundo, o julgamento dos ímpios, o novo céu e a nova terra. Primeiro, pensando nisso, você deve viver uma vida santa. Verso 11. Por essa razão, verso 11. Visto, pois, que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Você quer uma boa razão para você viver uma vida santa e uma vida piedosa? Pensando no dia do juízo. Pense no dia em que Deus vai destruir esse mundo. E pergunte a você mesmo onde você estará naquele dia. Se você vai ser destruído com fogo, ou se você vai ser ressuscitado pelo poder de Cristo para entrar no novo céu e na nova terra. Então, pensando na vinda do Senhor Jesus, viva uma vida santa, uma vida piedosa. Segundo, espere e apresse o dia da vinda de Deus. Olha que palavra aí no verso 12, não é? Ele diz assim: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se desfarão. O dia da vinda de Deus já está marcado. Deus já tem o dia reservado no calendário dele. Mas ele permite que eu apresse esse dia. De que maneira? Evangelizando. Jesus disse que o mundo seria evangelizado antes da vinda dele. A igreja crescendo e se desfazendo dos seus erros, como Pedro disse aqui. Você dando testemunho, você servindo a Deus, à medida que a igreja é obediente, prega o evangelho, num certo sentido, ela está apressando a vinda do dia do Senhor Jesus. Então, meu irmão, não venha só com conversa dizer Maranata, Senhor Jesus, não. Diga Maranata e põe a mão no arado e saia para evangelizar, para falar de Cristo. Use as redes sociais, se você não tiver outra forma. Use o seu Instagram, seu TikTok, seu Twitter, tudo que tem disponível, usa para falar de Cristo, na sua escola, no seu trabalho. Apressa o dia da vinda de Deus. Não é isso que você deseja, que o Salvador venha, que Cristo venha? Então vamos trabalhar para isso, igreja, amém? Amém? E como é que a gente faz isso? Pregando o Evangelho, levando o Evangelho ao mundo, até a última pessoa. Estamos apressando o dia da vinda de Deus. Segunda atitude prática que é colocado aqui
por Pedro é que nós deveríamos viver aguardando essa promessa. Veja aí no verso 13, quando ele diz assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Nós não temos esperança aqui nesse mundo. A minha esperança está na vinda de Cristo. Não existe nada aqui nesse mundo que possa satisfazer o desejo, a sede do meu coração de paz, de eternidade, de plenitude e de plena satisfação. O seu namorado, a sua namorada, seu carro, sua moto, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus netos, por mais preciosos que eles sejam, eles jamais poderão preencher o desejo pela eternidade que Deus colocou no coração do homem. Isso acontecerá somente na vinda do Senhor Jesus. Por isso eu espero essa vinda, eu aguardo que Ele cumpra a sua promessa para que eu possa ser pleno. Quarto lugar, se empenhe por ser achado em paz, sem mácula e irrepreensível. Verso 14, por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, esperando o dia da vinda de Deus, se empenhem, se esforcem por serem achados por Ele quando Ele vier, vivendo em paz, sem mancha e sem ser passíveis de repreensão. Quando Cristo vier, você vai se encontrar com Ele, e como a noiva vai se preparar para se encontrar com seu noivo, você esteja preparado com atos de justiça e de verdade e de santidade para se encontrar com o Senhor Jesus naquele dia. Em quinto lugar, qual seria a quinta aplicação que Pedro está fazendo aqui do dia da vinda de Deus? Estudar a palavra de Deus. Olha só o que ele diz aí, do verso 15 em diante. E tenham por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. O que é que Pedro está fazendo aqui? Ele está dizendo para os crentes: irmãos, diante da vinda do Senhor Jesus e diante dos falsos mestres que estão espalhando erros e mentiras a respeito da vinda do Senhor Jesus, estudem as cartas do amado irmão Paulo. O irmão Paulo já escreveu para vocês. Isso prova que quando Pedro escreveu essa carta, já existia um corpus paulinos, ou seja, uma coleção de cartas de Paulo circulando pelas igrejas, e Pedro conhecia. E Pedro disse: estudem as cartas de Paulo, porque ele fala desses assuntos na carta dele. E estudem, porque tem coisas difíceis de entender. Agora imagine, se Pedro achou difícil entender o que Paulo escreveu sobre a vinda de Jesus, imagine nós, né? Por isso que eu não entendo quando os crentes dizem assim: eu não preciso estudar, doutrina não adianta nada, teologia é chato, é ruim. Gente, o próprio apóstolo Pedro está recomendando o teólogo Paulo. Ele está dizendo: leia as cartas de Paulo, estude as cartas de Paulo. Tem partes difíceis lá que você vai precisar estudar, e faça isso porque já tem gente interpretando errado. Ele diz aqui, há partes difíceis que os ignorantes e instáveis deturpam, bem como as demais escrituras, o que prova que para Pedro o que Paulo escreveu era escritura, né? Era Bíblia. Então, os instáveis e ignorantes deturpam para a própria destruição dele. Você sabia que se você fizer uma leitura errada, se você interpretar errado a Bíblia, você está trazendo a sua própria destruição? Porque o que salva não é sinceridade, mas a verdade. Você pode crer sinceramente numa mentira, numa interpretação errada das cartas de Paulo, e você vai para o inferno com sinceridade e tudo. O inferno está cheio de gente sincera, mas que creu na mentira. Por isso, estude a palavra de Deus, porque os ignorantes torcem a palavra de Deus para a sua própria destruição. Ou seja,
Não é do tipo assim, não, mas ele tem uma interpretação e eu tenho outra. Tem pastores, tem líderes, né? Tem igrejas que levam assim. Não, mas é que tem muito tipo diferente de interpretação, não faz mal, cada um interpreta do jeito que quer. Pedro não pensava assim. Ele está dizendo que se você interpretar errado as cartas de Paulo, você vai ser destruído, porque você vai crer numa mentira. Por exemplo, vou dar um exemplo. As cartas de Paulo ensinam com muita clareza que o homem é salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, sem as obras da lei. Carta aos Gálatas, carta aos Romanos, 2 aos Coríntios, Colossenses. Em todas essas cartas o apóstolo Paulo deixa muito claro: o homem é justificado diante de Deus, não por suas obras, mas mediante a fé em Jesus Cristo, pela graça de Deus. É verdade ou não? Isso é o centro do Evangelho. Mas já na época de Paulo, tinha um grupo que chegou a uma conclusão errada a respeito disso. O grupo dizia assim: se eu sou salvo pela fé, então eu não sou salvo pelas obras. Se eu não sou salvo pelas obras, eu posso viver do jeito que eu quiser. No fim eu vou ser salvo porque eu acredito em Deus e creio em Jesus. Sabe como é que eles são chamados? Libertinos. Quem trata deles é Judas, na carta de Judas aqui. Judas não Iscariotes, mas o Judas, irmão de Jesus, que escreveu a carta com seu nome, que está colado ao livro de Apocalipse. Ele começa a carta falando dos libertinos, de gente que interpreta errado a liberdade que a gente tem em Jesus, para transar com o namorado, com a namorada, para adulterar, para fazer negócios desonestos e assim por diante, e depois dizer: não, eu vou para o céu porque é pela fé, não é por obras. Essa interpretação lança essas pessoas no inferno, elas vão ser condenadas. Veja como a interpretação, ela pode representar a sua salvação ou a sua condenação. Por isso, Pedro diz: estude, mano, estude a palavra de Deus, olhe as cartas de Paulo. Os ignorantes deturpam essas coisas. É importante você conhecer a verdade, e a verdade está naquilo que foi escrito. Veja, Pedro não disse assim: irmãos, esperem que Deus lhes dê uma revelação. Não, Pedro disse: estude as cartas de Paulo, sola escritura, somente a Bíblia. Ela é que é a palavra de Deus, e é ela que é a nossa regra de fé e prática. E a última exortação de Pedro está no verso 17, que diz: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, e não suceda que sejais arrastados pelo erro desses insubordinados, e descaiais da vossa própria firmeza. Cuidado, irmãos, que vocês não sejam enganados pelo erro desses insubordinados, desses rebeldes contra a palavra de Deus, que torcem a Escritura, especialmente no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus. Antes, verso 18, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é que eu cresço na graça e no conhecimento do Senhor Jesus? Estudando a revelação bíblica, estudando os evangelhos, estudando a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, estudando o que os apóstolos escreveram, estudando o que os santos profetas do Antigo Testamento escreveram. É assim que eu vou crescer no conhecimento de Deus. Deus se revelou na natureza, Deus se revela na consciência, mas a revelação especial de Deus é na Escritura Sagrada. É nela que eu aprendo quem é Deus, quem eu sou e de que maneira eu posso servir a Deus. Amém, irmãos? Eu quero terminar aqui, em primeiro lugar, com uma aplicação para você que está aqui nessa noite e que não pensa na vinda do Senhor Jesus. Qual foi a última vez, antes de hoje à noite, que você parou assim para pensar sobre a vinda de Cristo e dizer: ó Deus, eu queria tanto que o Senhor Jesus viesse, eu queria tanto estar com Ele pessoalmente, eu queria que Ele viesse logo e fizesse justiça e juízo aqui nesse mundo, eu queria que a glória dEle fosse conhecida no mundo. Qual foi a última vez, antes de hoje à noite, que você pensou a respeito da vinda de Cristo? Isso pode significar que o seu coração está apegado às coisas desse mundo,
Tem crente que ora assim: ó Deus, não, Jesus não vem agora não, que eu estou apaixonada por aquele gato lá da escola, e ele está dando bola para mim, eu nunca tive um namorado. Se o Senhor Jesus vier agora, vai estragar minha chance de ter um namorado. Você pensa assim? Que a vinda de Cristo vai ser um transtorno para os seus planos de terminar o seu curso, arrumar um emprego, ganhar seu dinheiro, fazer uma viagem, se divertir? É assim que você vê a vinda de Cristo? Como sendo alguma coisa que vai atrapalhar os seus desejos? Tem alguma coisa errada, muito errada com você, se você pensa dessa maneira. Veja como essa passagem está cheia de exortações. Desejem a vinda de Cristo, esperem a vinda de Cristo, apressem o dia da vinda do Senhor, entendam por que Ele está demorando. Quando Ele vier, Ele vai criar uma nova realidade muito superior a essa. Talvez você esteja aqui essa noite e você não acredita na Bíblia, e você não acredita no que a palavra de Deus está dizendo. Mas essa noite eu quero dizer a você que você acabou de ouvir a exposição clara e fiel daquilo que Deus revelou na sua palavra, e que o Espírito Santo de Deus quer tratar a sua incredulidade, a sua indiferença e a sua dúvida, porque Deus é paciente e Deus deseja que você conheça a verdade a respeito do seu filho. E eu queria que você refletisse nisso essa noite. E a última coisa que eu queria dizer é para os meus colegas pastores, colegas de ministério, irmãos no sofrimento e na luta. Colegas, nós temos que pregar mais a respeito da vinda do Senhor. Nós temos que falar das implicações da vinda do Senhor para o nosso rebanho. Às vezes, passa meses e a gente não prega sobre isso, a gente não fala sobre isso. É importante que a gente faça isso. E faça isso em amor, não usando a vinda de Cristo somente como uma ameaça, mas também como uma expressão do grande amor de Deus em nos dar uma nova realidade, novos céus e nova terra, onde finalmente a justiça que a gente quer ver nesse mundo acontecerá plenamente ali. Amém? Queridos, que Deus abençoe a vida de vocês. Essa foi a abertura do congresso que vai tratar desse assunto. Eu tenho certeza de que a palavra de Deus será anunciada com clareza, com fidelidade, hoje, amanhã e domingo, para o crescimento de vocês. E que vocês sejam uma bênção aqui nessa cidade e de onde vocês vieram. Amém? Vamos ficar em pé, eu queria orar com vocês, com isso terminando essa exposição. Maranata, vem Senhor Jesus. Ó Deus, envia o teu Filho, porque nós estamos desejosos de vê-lo face a face. Nós queremos morar num mundo novo, porque esse já está, Senhor, desgastado, exaurido, combalido, em estertores mortais, esperando o seu fim. Nós queremos habitar na nova terra, muito mais bonita, muito mais rica, muito mais variada, preciosa do que a terra que nós conhecemos. Nós queremos estar na companhia dos santos, dos irmãos do Antigo Testamento, do Novo, irmãos de todas as raças, tribos e nações. Queremos estar com eles e com eles viver para todo sempre. Perdoa, ó Deus, quando a gente esquece do dia do Senhor, quando a gente se compromete com as coisas desse mundo, como se esse mundo fosse durar para sempre, esquecendo que ele vai ser derretido pelo fogo. Nos ajuda a viver pensando nas tuas coisas e para a tua glória. Abençoa meus colegas pastores que, como eu, têm a responsabilidade de advertir o povo e ensinar toda a verdade ao povo. Senhor, nos ajuda quando somos mal compreendidos, quando não temos resposta à nossa pregação, quando a gente se sente sozinho e abatido. Renova nossas forças, pensando naquele grande dia da vinda do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, por amor dele. Amém. Amém. Muito obrigado, irmãos, pela paciência. Deus abençoe a vida de vocês.